Eu acredito que tenham vendido pra gente uma mentira muito grande. Hoje nós somos uma geração que não é dona de nada. Nós não temos músicas, nós não temos séries, nós não temos filmes. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome é alugado. É prestado como serviço essa qualidade de vida que muitas vezes não existe. A praticidade de você alugar um filme, alugar uma série pra assistir de casa, dá lugar a você somente alugar por tempo limitado tudo aquilo e que você nem escolhe o catálogo de filmes que está disponível. Afinal, existe sempre um giro dentro daquilo que você consome. Outro ponto importante de pensar é que até mesmo as séries e filmes que nós assistimos, elas são totalmente influenciadas de acordo com aquilo que o algoritmo quer. Para quem não sabe, há alguns anos a Netflix fez um programa onde ela pagou $1 milhão para quem criasse um algoritmo não baseado nas suas escolhas, mas baseado dentro de critérios que eles escolheriam para colocar os filmes ranqueados. Ou seja, antes a Netflix indicava para você os filmes de acordo com aquilo que você consumia, com aquele seu perfil, com aquele seu comportamento. Hoje não mais. Quem garante que aqueles filmes que estão no top 10 são realmente filmes que estão no top 10, que as pessoas se interessarem em assistir e não filmes que eles colocaram ali para ter um retorno? Por exemplo, se ela cria um filme novo, se ela faz uma nova arte, uma série, um filme, faz sentido ela colocar naquela lista dos top 10 para incentivar as pessoas a assistir, porque muitas vezes a gente pensa, se a maioria das pessoas estão assistindo, eu também irei assistir. E até que ponto isso é benéfico para nós? Quando a gente deixou de ser dono daquilo que a gente compra, que na verdade a gente até mesmo alugava aquilo de forma definitiva, enquanto você cuidasse daquele DVD, cuidasse daquela fita, ela seria sua. Por isso que existe esse negócio vintage em relação a discos, em relação a fitas, em relação a CDs e DVDs, e é um mercado que movimenta uma grana, digamos, paralela, onde quem criou aquele produto não tem mais controle, mas existe um mercado rodando. Hoje não mais. Os filmes que a gente assiste, eles estão dentro de um catálogo que ele vai ser girado. Hoje ele está na Prime, amanhã ele está na Netflix e por assim vai. Então tem esse giro. No outro dia está no YouTube, porque você aluga tudo. Nós não somos donos de mais nada. E dentro desse contexto, consumir conteúdo virou negócio. Você ter a atenção das pessoas dentro daquele conteúdo que você está vendendo, encapsulando, fechando dentro de alguma coisa, virou um business. Porque se você tem a atenção das pessoas, naturalmente você controla a narrativa. E muitas pessoas se perguntam como é que a Netflix faz dinheiro, justamente com essa questão da atenção. Não à toa, até mesmo agora o que você aluga tem propaganda. Então o plano mais básico, você tem acesso como se fosse livre, mas vai ter propaganda ali dentro. Olha que insano. Se você não quiser propaganda, você tem que pagar um extra para essa propaganda não aparecer para você. Olha onde a gente parou. O limite de usuários também não existe mais. Obviamente eu não estou falando de você ter um acesso para 10 pessoas, mas dentro da sua casa, se você estiver no quarto, quiser assistir, tiver alguém na sala querendo assistir também, não pode. Se você quiser, você tem que pagar mais. E aí a gente vê essa mudança no paradigma das pessoas. No passado, muitas pessoas usavam torrent. Talvez alguém esteja assistindo e não saiba o que é torrent. Como que funcionava o torrent? Ele era uma comunicação entre pessoas. Então eu baixava o arquivo, armazenava no meu computador para outras pessoas também poderem baixar. E aí a gente conseguia dividir bem esses produtos. Hoje não existe mais isso, porque muitas pessoas não sabem utilizar, porque já não é mais tão viável. A facilidade que essas redes de vídeos e filmes e séries trouxeram tomou lugar do torrent. Então, quando a gente fala sobre esse consumo de conteúdo voltado para aquilo que você não é dono, a gente tem que ter cuidado com esses comportamentos, que são justamente esses. A gente não ser dono de nada e tá tudo bem. A gente não poder comprar uma casa e tá tudo bem na cabeça das pessoas. A gente não poder ter um veículo e tá tudo bem, porque tem o Uber. Ah, não, alugar é mais fácil, porque eu vou me mudar, porque isso, porque aquilo. Você percebe essa roupagem que as coisas vão tomando para você não ser dono de nada? E por outro lado, pessoas mais velhas de outras gerações, elas são donas de muita coisa, de muitos terrenos, de muitas casas. E aí, quando uma pessoa mais nova, que até às vezes ganha bem, não é o caso de todo mundo, mas ganha bem, mas não tem como ela conseguir comprar uma casa, porque uma casa, dependendo da região, custa R$500 mil. Então a gente não ser dono de nada, ele cria uma liberdade, eu digo, artificial. Essa é uma liberdade que ela não é sua. Você é livre até certo ponto, porque se você parar de fazer o pagamento daquele serviço recorrente, você para de ter acesso. E dentro desse contexto, quando a gente fala sobre essa parte, essa roupagem que as coisas têm se tomado, muitas marcas, elas têm transvestido esses tipos de conteúdos, pagando influenciadores, e não precisam ser grandes influenciadores. Claro que um número grande de pessoas que seguem aquele influenciador vai também ditar muita coisa, mas as marcas pagam para pessoas fazerem reviews de determinado produto, como se não fosse propaganda. Vamos ao exemplo? Netflix lança uma nova série, ela paga alguns criadores de conteúdos de filmes e séries para fazer um review sobre aquilo, porque ela sabe que aquelas pessoas, elas movimentam o mercado. Essas pessoas puxam toda uma linha de outros criadores de conteúdos desse ramo para também falarem sobre. E aí as pessoas vão procurar assistir mais, e aí vira essa engrenagem. Essa engrenagem, ela começa a rodar. E você fala, não, mas não é possível que ela faz isso. Cara, dentro de um orçamento de um filme que você gastou 100 milhões, 200 milhões, o que seria 5, 10 milhões de dólares dividido globalmente para colocar esse vídeo em voga, para colocar esse vídeo em visibilidade para as pessoas? Pô, 30 mil para um criador, 50 mil para outro, grande. Para eles não é muito custo, é um retorno, é um investimento. E isso vai acabar retornando com mais
pessoas assistindo. Então você percebe que esse comportamento de transformar tudo, transformar sua atenção em um negócio, vale a pena? Então pessoas com números pequenos de seguidores conseguem influenciar muitas pessoas. Obviamente eu tô falando aqui de um mercado nichado. Quando a gente parte para pessoas que têm milhões de seguidores, aí o céu é o limite, que é o que a gente vê muito acontecendo no Brasil. Por que você acha que essas pessoas fazem marcas de perfume, fazem marcas de cosmético? Porque é um produto barato e as pessoas compram. Só que por ser um produto barato, as pessoas às vezes compram os pacotes. E aí você começava a entender por que existe aqueles pacotes. Olha, compre o kit tal que era tanto por tanto. Ele não era R$300 e agora tá 120. Ele sempre foi 120, só que é uma técnica pra fazer você comprar e mais, e mais, e mais. Então a sua atenção virou negócio. Então olha onde é que a gente começou a conversar e onde é que a gente tá chegando. Justamente esses comportamentos, quando a gente fala sobre comportamentos de compra, que é você sempre estar alugando as coisas. Um tênis não é feito pra durar mais, uma camisa não é feita pra durar mais, um sapato, uma calça, você já sabe que ela tem uma data de validade. Ou seja, até mesmo a sua roupa hoje você aluga, porque a roupa não é feita pra durar mais, ela é feita pra ter uma determinada data de validade. E aí você acha que tá pagando mais barato, mas com isso você faz o preço subir de tudo. A roupa que vai durar mais, ela é muitíssimo cara, enquanto a roupa que vai durar pouco, ela ainda é cara. Só que ela tá num patamar mais abaixo. Então o que as pessoas já pensam hoje quando compram uma blusa? Ah não, se eu usar 3 vezes tá pago. Se eu for em 3 festas com ela, 3 eventos com ela, já tá pago. Olha onde é que a gente chegou no pensamento. Não é mais aquele pensamento, não, eu vou comprar pra durar anos. E aí quando você tá com esse pensamento de durar anos, você já sabe que você vai desembolsar 10 vezes mais no produto. Então essa característica social de que nós não somos donos de nada é justamente onde entra esse ponto. Então até mesmo o comércio, negócios, eles se moldaram pra isso. Hoje as pessoas não te ensinam mais a resolver o problema. Elas te vendem aplicativos que tecnicamente vão resolver pra você. Então você não tá mais preocupado em aprender a resolver. Você quer que alguém tire aquele problema da frente. Olha a diferença. Aprender a resolver é diferente de tirar da frente aquele problema que você tá enfrentando. Então muitas pessoas estão deixando de aprender coisas, e a gente pode entrar nesse tópico também falando assim, qual foi a última vez que você aprendeu algo útil? Ah, Atila, mas eu pago alguém pra fazer. Tudo bem, beleza, tranquilo, você pode fazer isso. Óbvio, quando a gente não sabe fazer algo, a gente contrata alguém pra fazer isso por nós. Mas o que eu tô falando é, qual foi a última vez que você aprendeu algo que você aplicou na sua vida? Mesmo que depois você pague alguém pra fazer. Qual foi a última vez que você teve esse raciocínio? E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício, ele vai se tornando difícil pra nós, porque a gente parou de fazer. O mercado, o mundo, ele se movimentou de acordo com isso pra fazer essa moldagem. Então, quando a gente fala sobre relação de atenção, ou seja, quando você contrata alguém pra tirar aquele problema da sua frente, você percebe que você tá tirando algo que tá tomando a sua atenção? Um problema, ele toma a sua atenção. E aí você volta pra essa relação. Então, hoje a atenção, ela virou uma commodity luxuosa. Então, a rede social que você usa, que ela é totalmente gratuita, ela não é gratuita. Você tá pagando com a sua atenção. Uma commodity luxuosa. E é por isso que as pessoas rolam. E quando você para 3 segundos, você só precisa parar no vídeo 3 segundos, e se esse comportamento se repetir com mais pessoas, isso faz o vídeo viralizar. 3 segundos. É isso que as pessoas precisam. Então, se você consegue fazer um gancho e segurar as pessoas por esse tempo, seu vídeo vai entregar. Se as pessoas assistirem mais da metade do vídeo, cara, é certeza que ele vai bater milhões. Mais da metade do vídeo. E a gente começa a entender esse comportamento das redes sociais quando uma página começa a ter um engajamento maior, de pessoas comentando. Comentário, incentivar comentário, é uma estratégia utilizada nas redes sociais justamente para fazer as pessoas ficarem mais tempo no vídeo. Então esse vídeo ele vai entregar mais. Por quê? Quando você abre a aba de comentários, o vídeo tá rolando. As pessoas estão ali debatendo nos comentários, se degladiando. E aí isso tá somando no algoritmo para fazer tudo funcionar. E o algoritmo ele não quer saber. Ele é mecanicista. Você fez tal comportamento, ele vai entregar tal comportamento. Percebe o quanto isso é problemático dentro dessa commodity de atenção? Então quando a gente não é dono de nada, até mesmo do nosso tempo, a gente começa a passar por essas situações. Então hoje, quando a gente fala sobre você não ser dono do seu tempo, é justamente sobre esses pontos. E aí são pequenos pontos que, se você pensar neles de forma isolada, eles não impactam muito na sua vida, mas quando você pega no contexto das redes sociais, do trabalho, do estudo, dos negócios, da família, dos seus comportamentos com outros indivíduos, relacionamentos amorosos ou de amizade, a atenção, ela é muito requisitada. E sabe o que acontece muitas vezes hoje? As pessoas não conversam, elas estão no celular conversando paralelamente. Então, eu tô no meu celular, você tá no seu, e a gente tá aqui, então, você viu aquilo lá? Ah, viu o quê? Aí tem que repetir 2, 3 vezes. E a gente tem que se policiar bastante sobre isso. Eu falo por mim. Eu preciso me policiar bastante pra não deixar isso acontecer com tanta frequência. Na hora das refeições, sentado numa sala pra conversar com alguém, a gente tem uma tendência a ficar no celular, porque ele já faz parte da nossa extensão do corpo. A gente não tá mais, a mão não vai ter aqui, ela já tem como uma extensão o nosso celular. Então, esses comportamentos, eles refletem muito no nosso comportamento da sociedade. Nos locais a gente não consegue ficar focado em alguém falando, a gente já busca o celular. E pra quem está falando ali, seja numa sala, seja numa reunião, seja numa apresentação, você tem que estar sempre conseguindo puxar a atenção das pessoas. Seja aumentando o tom de voz pra chamar a atenção, pra assustar as pessoas, seja deixando sempre algo no slide que você tá fazendo pra chamar a atenção das pessoas. Se você deixa só texto, as pessoas já têm uma necessidade de dispersar muito essa atenção. Então é sempre um joguinho de cintura pra poder entregar aquele
aquele conteúdo que você julga como importante. E aí é uma dança das cadeiras, porque você tá sempre brigando com a atenção das pessoas com algo que tá muito na mão delas, que é o celular. Então essa problemática desse comportamento, ele se reverbera em várias situações. Então você não é dono de nada, sua atenção vale muito, só que a sua atenção é muito dispersa. Então quem consegue ter uma migalha da sua atenção, acaba tendo muito. E esse é um problema. Por isso, quando a gente fala sobre essa economia, e eu falo economia não no sentido de econômico, mas no sentido de financeiro, essa economia da atenção, ela é justamente muito importante quando a gente fala sobre esses comportamentos que nós, como sociedade, estamos tendo, principalmente moldado pelos comportamentos em redes sociais. Então, hoje o mundo se inverteu. Você vive online e você se desliga trazendo pro mundo. Antigamente era o contrário. Talvez aí quem é da década de 90, até o final dos anos 90 ali, 97, 98, você percebe que antes a gente era ligado ao mundo tradicional e se ligava à internet. Hoje não. As crianças já nascem conectadas na internet e aí você quer desligar a sua criança da internet. Ou seja, você quer tirar ela daquele contexto eletrônico e colocar ela no mundo real. Olha como as coisas se inverteram. Agora nós nos preocupamos muito mais em deixar as crianças no offline do que no online. Sendo que quando eu era criança, eu esperava até o final de semana, às vezes só no domingo, para poder mexer um pouquinho na internet ali e conversar, sei lá, pelo MSN, quem é dessa época e sabe do que eu estou falando, que era um Messenger, era onde você teclava com as pessoas. E geralmente a gente teclava com aquelas pessoas do nosso convívio mesmo. Era só uma forma de falar assim, nossa, eu tô na minha casa, fulaninho tá na casa dele, a gente tá conversando na internet. Hoje é o contrário. As coisas estão tão conectadas que às vezes seu amigo, você conversa mais com ele de forma digital do que na vida real. Porque às vezes quando vocês vão sair pra algum lugar, vocês não conversam tanto, mas passam o dia inteiro conversando pelo celular. Então, olha que insano pensar o quanto que as coisas mudaram em relação a essa economia da atenção. E quem tem sua atenção tem dinheiro. E as grandes empresas pensam justamente nessa relação. Como eu vou adquirir mais a atenção das pessoas? E por isso começam essas brigas de redes sociais com redes sociais. As dos vídeos horizontais, as dos vídeos verticais, elas se degladiam entre elas para deixar você mais preso. E obviamente, a gente estando dentro desse ambiente aqui, também poderia parecer hipócrita do meu lado. Mas eu acho essa rede social do YouTube muito menos tóxica, mas muito menos. Porque a gente acaba aprendendo alguma coisa, a gente consegue ter um raciocínio mais longo, a gente consegue colocar vídeos de mais de 10 minutos e eles serem recompensados com a atenção das pessoas, porque as pessoas param para assistir. Diferente daquela rede social que você tem, 1 minuto. Mais do que isso, o vídeo já não é maximizado. Mais do que 3 minutos, o vídeo já não é entregue para quem não é seguidor. Olha como ele te força a fazer vídeos rápidos, apelativos e não que constroem um raciocínio. Então, quando a gente fala sobre esses vídeos horizontais, a gente começa a pensar na relação do adulto que tenha um raciocínio crítico, que ele consiga pensar, que ele consiga construir ideias. Diferente daquelas outras redes sociais, onde é assim, bombardeio, 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 sempre você tendo aquela dopamina barata, aquela dopamina muito rápida, que ela vai embora num passar de dedo, a pessoa já trocou de vídeo. Passa muito rápido. Se você já dá uma respirada entre uma fala e outra, as pessoas já estão saindo do seu vídeo. Então, construir esse raciocínio, entender essas relações, facilita muito no seu dia a dia. E quando você não tem foco, o que acontece com o seu cérebro? Ele fica acelerado. E você dorme mal, você come mal, você bebe pouca água. Aqueles conceitos básicos de sono, qualidade de vida traz, onde a qualidade de vida é muito maximizada, eles ficam de lado. Você começa a dormir mal, cara. E quando você dorme picotado ainda. Então, dentro desses contextos, quando a gente fala sobre qualidade de vida, eu acredito muito que melhorar essa relação das redes sociais, do conteúdo que a gente consome, daquilo que a gente está colocando para dentro do nosso cérebro, ele impacta muito na sua vida no restante. O que eu quero dizer com isso? Se você só consome coisa ruim, naturalmente você também vai comer mal, você vai beber mal, você vai dormir mal, você vai se relacionar de forma errada com outras pessoas. E quando eu falo de forma errada, eu estou falando no sentido de dar atenção para as pessoas. Que, querendo ou não, nós, seres humanos, somos um ser sociável. A gente precisa ter contato com outros seres humanos dentro desse contexto social. Se a gente deixa isso de lado, é o que a gente tem feito ultimamente, a gente começa a colher vários problemas em relação ao comportamento, em relação à questão pessoal, em relação à questão de sociedade. A gente não consegue interagir, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue montar raciocínio lógico dentro de um contexto de fala. E as coisas ficam muito abertas, as coisas ficam muito amplas. As pessoas não conseguem mais raciocinar para poder conversar com outras pessoas. E aí, a conversa das pessoas na forma física, onde as pessoas conversam uma com as outras, ela se torna aquela questão de meme. As pessoas só trazem coisas do digital. Nossa, você viu aquilo lá? Você viu aquilo que aconteceu na internet? Você viu aquilo que aconteceu? As pessoas não trazem mais contexto de vida. E aí, você tá bem? Como é que tá a vida? Tá estudando? Tá trabalhando? Tá conseguindo treinar? Não. Você viu que a Virgínia e o Zé Felipe separaram? Você viu que a Tatá e o Cossielo separaram? Você viu isso? Você viu aquilo? Sempre voltado pro mundo digital. As pessoas acabam esquecendo como é que é a vida no mundo real, e a vida no mundo real se torna a vida no mundo digital. Isso me lembra um pouco Matrix, mas eu acredito que isso seja papo para outro vídeo. Meu nome é Átila Galvão, fico por aqui, até a próxima.